Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade que tem como proposta estudar o tema A Busca do Sentido Existencial, atendendo assim à programação de nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, que devido à pandemia e com a suspensão das atividades presenciais, vem realizando normalmente suas atividades de estudos e palestras, por meio de lives e também de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube. Então, para darmos início ao nosso estudo, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, neste momento em que nos encontramos recolhidos para o registro de mais um estudo sob a orientação da doutrina espírita, nós rogamos ao Senhor que nos abençoe os encaminhamentos de nossa programação e que possamos, Senhor Jesus, de forma harmônica e com serenidade, compartilhar o seu conteúdo com os nossos irmãos de ideal. Aproveitamos a oportunidade, Senhor, para rogar ao vosso coração magnânimo que continue conosco, nos amparando, nos ajudando a traduzir essas reflexões em ações em nossa vida, de forma a darmos o sentido real à nossa vida, aos nossos objetivos e às nossas metas, procurando sempre nos orientar à luz dos princípios da doutrina espírita, e que a vossa paz permaneça conosco sempre, assim seja. Muito bem, iniciaremos a nossa reflexão, então, a partir do seguinte questionamento: qual o propósito da vida? E como a doutrina espírita pode nos proporcionar esse entendimento? Tomando como base esse questionamento, nós queremos direcionar a você. Qual o seu propósito da vida? Qual o sentido da vida para você? O que te move? Quais são os seus objetivos, suas metas? E esse questionamento nós precisamos formular em nosso dia a dia para podermos então dar os encaminhamentos que vão poder alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. E o estudo da doutrina espírita nos proporciona o acesso aos princípios da vida. O conhecimento das leis de Deus. E, consequentemente, a iluminação que precisamos
para entender o verdadeiro sentido existencial, o verdadeiro sentido da vida. Isso porque o conhecimento acerca de Deus, um dos princípios doutrinários de Jesus, conhecimento acerca da realidade do espírito e da imortalidade, dentre outros, como o livre-arbítrio, da reencarnação, nos permite entender com intimidade a essência dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi Jesus que descortinou para todos nós, pelos seus exemplos, a lei de amor. E se queremos uma referência para a busca do sentido existencial, temos no Senhor, nosso pastor divino. Ele é a referência para darmos o sentido à nossa vida. É o farol que nos orienta na busca do verdadeiro sentido existencial, do que é essencial na vida. O estudo, portanto, dos princípios doutrinários nos proporciona entender que a vida vai além da maternidade autônoma, uma vez que somos espíritos imortais. O tema ele pode ser abordado em vários matizes, né? Considerando vários aspectos doutrinários, conceitos e contextualização para a sua aplicação. Entretanto, nós vamos dar curso ao que programamos, tomando como base uma orientação do espírito de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, que está no livro O Ser Consciente. E também de Leon Denis, que está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Joana de Ângeles, ela nos proporciona aqui um entendimento acerca do significado e o sentido da vida, quando ela faz a seguinte anotação, que o significado da vida centra-se na busca e no encontro da felicidade. Constitui o mais frequente desafio existencial responsável pelas contínuas realizações humanas. E ainda no mesmo livro, a autora espiritual vai destacar que o empenho para a busca da felicidade conduz à eleição de objetivos fora do mundo físico. Ou seja, a autora, de acordo com a orientação desse livro, O Ser Consciente, nos coloca diante de uma reflexão acerca do aspecto transcendental da vida, que os objetivos e metas, eles devem ser formulados para além do plano físico. Esse é o nosso desafio. Afirma a autora espiritual do mesmo livro que Jesus definiu com segurança o conceito pleno de felicidade. No conteúdo do pensamento, meu reino não é deste mundo, tendo em vista a impermanência da vida física, a transitoriedade do ser existencial terrestre,
em constante transformação no seu contínuo vir a ser. Ainda segundo a autora, quem coloque a felicidade como sendo a conquista de títulos e triunfos mundanos, destaque social e poder, desfrutar de privilégios e dinheiro, não saiu da periferia imediatista dos prazeres sensuais, que respondem pela competitividade e pelo desequilíbrio da emoção. É importante nós considerarmos que a autora, nós abrimos aqui com um trecho da autora que diz que o significado da vida centra-se na busca e no encontro da felicidade. E quem coloca a felicidade como sendo, então, títulos, poder, dinheiro, de acordo com a autora aqui, não saiu da periferia dos prazeres sensuais. Para entender isso de forma mais ampla, nós podemos inferir dessa orientação da veneranda entidade espiritual que a busca do sentido existencial está no atendimento às necessidades do espírito, que é progredir espiritualmente, nos desdobramentos intelectuais e morais. Porque, não sendo a felicidade deste mundo, como nos ensinou Jesus, o propósito da vida é amar, como ele nos ensinou. Assim sendo, o nosso desafio é vencer o mundo para conquistar os valores essenciais que atendem às necessidades do espírito. E a título de exemplo dessa orientação da autora espiritual que acabamos de compartilhar, mas também da eleição de um propósito superior para a vida, nós podemos citar São Francisco de Assis com sua escolha. Como pôde Francisco de Assis abandonar a opulência, o prazer da juventude, para entregar-se-lhe totalmente e tornar-se na pobreza extrema, sob os açoites da fome, das enfermidades, do abandono de todos, o embaixador do grande rei, ao descobrir o sentido máximo da existência. Esse trecho nós extraímos do livro Perturbações Espirituais, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco. Como pôde, então, o santo Francisco de Assis abandonar a opulência, o prazer da juventude, para servir ao nosso pastor divino, nosso Senhor Jesus Cristo? E com isso, descobre o sentido máximo da existência. É um exemplo que pode nos inspirar a todos para entender qual é a rota que devemos empreender na vida, considerando, sobretudo, que as circunstâncias sempre nos apresentam oportunidades, não obstante a nossa escolha, que nos coloca fora do endereço que nos conduz a Deus. O santo nos ensina, portanto, que a busca do sentido existencial não está na troca, e sim no servir. O gesto de servir é o exemplo ensinado por Jesus, que nos trouxe
a lição genuína, pura, do que é amar. O santo fez uma escolha, e esse é para nós, para cada um de nós, no contexto da vida em que nós nos encontramos, um desafio também. Cada um dentro do seu contexto, independentemente da circunstância. Vamos encontrar o sentido da vida. Seja no contexto expiatório, seja no contexto missionário, como destacamos aqui, a escolha do santo. E, nesse sentido, nós podemos refletir com Paulo sobre esse desafio, tomando como base seu registro aos Coríntios, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. E o registro é o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E aqui está o nosso desafio de fazer a escolha. E qual a escolha que queremos para nós? Se nós alinharmos a nossa vontade à vontade de Deus, nós teremos, portanto, uma condição para atender às necessidades do Espírito, que é o seu progresso, que é a sua evolução. E isso cabe a cada um de nós. A construção de nossa identidade, para entendermos que o real sentido da vida é amar. Amar a Deus e ao próximo, como a nós mesmos. O santo tinha um propósito e se orientou por ele. Assim, nós podemos fazer também para a nossa vida. Ter um propósito, ter um objetivo, ter uma meta. Porém, entendendo qual é a real necessidade do espírito, que é progredir, que é evoluir. E nesse sentido, nós vamos compartilhar aqui uma contribuição de Leon Denis, que está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Diz ele aqui o seguinte: o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos acreditam erroneamente, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que estejamos inteiramente desenvolvidos e elevados ao estado celeste. Um pensamento transcendental que nos orienta. Quando o autor diz que o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre. Aí eu fico perguntando assim, será que a vida é só comer, beber, dormir, fazer sexo, ter poder, ganhar dinheiro, ou é algo mais? É esse o verdadeiro sentido que nós devemos, então, buscar? Ou a busca do sentido existencial, do verdadeiro sentido da vida, não é esse que estamos aqui contextualizando com a contribuição, primeiro da Joana de Ângeles, agora de Leon Denis, que destaca que o aperfeiçoamento nós devemos realizá-lo por meio do trabalho,
do esforço, de todas as alternativas, da alegria e da dor. E entender que as circunstâncias da vida, elas sempre nos favorecem nesse sentido. Nós precisamos dar o significado à nossa vida em qualquer contexto em que sejamos. Seja na dor da expiação, seja na dor da prova, em qualquer contexto. Nós somos desafiados para podermos fazer essa escolha. Porque o verdadeiro sentido da vida é atender às necessidades do espírito, que é a evolução, que é a razão de ser da vida, como destaca aqui o autor, Leon Denis. E o resultado desse aperfeiçoamento é a nossa conscientização acerca do amor ao próximo, do amor a Deus. Muito bem, ainda nessa mesma orientação temática que estamos conduzindo o nosso estudo, em que o significado da vida centra-se na busca e no encontro da felicidade, nós queremos compartilhar aqui um trecho do livro O Problema do Ser, o Destino e da Dor, está no capítulo 20 do Leon Denis, onde ele diz o seguinte, que todo o nosso futuro em seu desenvolvimento ilimitado, lá está contido no germe. As causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma. Conclui o autor aqui esse trecho que estamos compartilhando. Ora, ele diz assim, desenvolvimento ilimitado. Ou seja, precisamos entender que nossa evolução é eterna. Portanto, vai além túmulo. Conceber objetivos e metas circunscritos a esse espaço de tempo da maternidade ao cemitério, ao túmulo, é contrariar fortemente a lei de Deus, as leis soberanas da vida. Precisamos entender que nós somos criaturas de Deus, somos criados por Deus para a vida eterna. E a nossa evolução, ela não tem fim, como ele destaca aqui. É um desenvolvimento ilimitado. Acrescenta nesse trecho aqui, o autor, que as causas da felicidade estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma. Então, cabe a nós, mas isso é resultado de escolhas que devemos fazer, em qualquer circunstância. Entender, inclusive, que as vicissitudes da vida, seja no contexto expiatório, seja no contexto de prova, ele é o contexto que Deus atribuiu para cada um de nós fazer essa escolha da busca do sentido existencial para a nossa vida. E Deus nos criou para ser feliz. Então, cabe a cada um de nós essa escolha, essa tomada de decisão. É isso que nos ensina a doutrina espírita. A oportunidade que vamos compartilhar um trecho do livro Céu e Inferno, do Kardec, do Allan Kardec. Esse trecho é o seguinte:
Diz aqui o Kardec que as almas ou espíritos são criados simples e ignorantes. Isto é, sem conhecimentos nem consciência do bem e do mal. Porém, aptos para adquirir o que lhes falta. O trabalho é o meio de aquisição e o fim, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Temos, então, a diretriz. Cabe a cada um de nós fazer a escolha. E em outro trecho, também do livro Céu e Inferno, na parte 2ª, capítulo 1º, Kardec nos proporciona outra contribuição, que é o seguinte: para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões, preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto como, para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-a à vida terrena, não basta crer, mas compreender. É isso que nos proporciona a doutrina espírita, compreender, para podermos, então, com a mente iluminada e com esse modelo mental que o conhecimento dos princípios doutrinários proporciona em nossa vida, identificar-se com a vida espiritual, como destaca aqui Allan Kardec. Muito bem. Com a doutrina espírita, a busca do sentido existencial se descortina para todos nós. E, recorrendo ao Livro dos Espíritos, na questão 132, nós vamos encontrar uma pergunta que o Allan Kardec fez aos espíritos, muito interessante, que pode contribuir conosco em nossas reflexões nesse instante. A pergunta é o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos superiores respondem a Kardec: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Vou repetir esse trecho. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, continua aqui a resposta dos espíritos. Para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação: o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Essa orientação, portanto, do Livro dos Espíritos, serve para nós como diretriz para podermos, então, nos orientar acerca de nosso propósito aqui na vida, né? Enquanto encarnados, enquanto reencarnados. Ainda nessa questão 132, tem um comentário de Kardec que nós queremos compartilhar, que é o seguinte: diz o Kardec que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação
eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Ora, então nós precisamos vencer esse contexto do mundo materialista que nos cerca, entender que os recursos materiais são necessários para o nosso progresso, obviamente. Porém, essa realidade material é recurso, é meio, e nos submeter a esse império materialista e buscar o sentido dentro do contexto material apenas pode nos trazer sérios dissabores. O Kardec aqui contribui com seu comentário, né, evidenciando o verdadeiro sentido existencial, ou seja, a busca de Deus. E ainda, no Livro dos Espíritos, a questão 799, o Kardec faz uma pergunta aos espíritos superiores, que é o seguinte: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Os espíritos superiores respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolidos os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. É a doutrina espírita nos iluminando em nossas escolhas. Por isso que no início destacamos que o estudo sistematizado da doutrina espírita, dos princípios da vida e das leis soberanas que regem os nossos destinos é a iluminação para podermos então fazer a escolha correta. Então, a busca do sentido existencial da vida não se encontra no contexto material, e sim quando nós buscamos nos identificar com a realidade espiritual que somos. E em uma anotação do evangelista Mateus, no capítulo 6, versículos 19 a 21, nós vamos encontrar um ensinamento de nosso Senhor, que é o seguinte: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está teu tesouro, aí estará também teu coração. Nós que buscamos então nos identificar com a realidade espiritual e empreender uma trajetória na direção de nosso Pai, do Criador, temos aqui uma grande orientação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu. Permita-me, nesse momento do estudo, compartilhar
de uma contribuição do espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, que está no livro Amor Imbatível Amor, no capítulo A Busca do Sentido Existencial. Nele, a autora espiritual afirma que a existência significa ter vida, fazer parte do universo, contribuir para a harmonia do cosmos. Ainda segundo a autora, a existência humana é uma síntese de múltiplas experiências evolutivas, trabalhadas pelo tempo através de automatismos que se transformam em instintos e se transmudam nas elevadas expressões do sentimento e da razão. Dentro do contexto do processo evolutivo, nós então vamos acumulando experiências, segundo a autora, e, portanto, passamos a reunir a cada etapa melhores condições para podermos formular nossos propósitos para a vida. Afirma ainda a autora que enquanto o primarismo predomina, não obstante em estágio de humanidade, o ser apenas reage sem saber agir. Ambiciona sem discernir para quê, agride ou deprime-se por desconhecer o valor da luta saudável, sempre desafiadora para a conquista do progresso. Somente então surgem as interrogações que fazem parte da busca do sentido existencial. Para que viver? Por que lutar? Como desenvolver essa capacidade de perseverar até alcançar a meta? Responde a autora que viver da melhor forma possível é o desafio imediato. Viver bem, desfrutando dos recursos que a natureza e a inteligência proporcionam, para bem viver, realizações internas com desenvolvimento ético adequado, que proporcionam bem-estar interior. Eis a razão por que lutar. E mais, para a autora, tal conquista sempre se consegue mediante o esforço da não aceitação comodista, partindo-se para a luta de crescimento pessoal e de transformação ambiental que facultam a existência feliz. Destaca ainda a autora que o próprio esforço na mínima realização vitoriosa contribui para o favorecimento da capacidade de se prosseguir conquistando as metas, que ao serem alcançadas, oferecem outras novas, que podem proporcionar melhores condições de plenitude e de integração na consciência cósmica. E fechando ainda esse trecho da autora, ela argumenta aqui o seguinte, que cada etapa vencida, portanto, mais capacita o ser para as porvindouras que ele cumpre conquistar. Experimentada uma vitória, surgem motivações especiais para o prosseguimento das lutas que acenam conquistas mais significativas, particularmente no íntimo, quando o ser psicológico desabrocha e predomina sobre o conjunto fisiológico. Conclui aqui a autora esse trecho que está no livro Amor, Imbatível Amor. Muito bem, tomando como referência os ensinamentos da autora, devemos entender que precisamos enfrentar as vicissitudes da vida com sabedoria, ou seja, com resignação dinâmica, né, com resiliência, compreendendo a aplicação das leis de Deus para orientar o nosso destino na construção da felicidade. Então, o verdadeiro sentido da vida está nessa condição. Compreender a aplicação das leis de Deus,
A busca do sentido existencial está condicionada a esse aspecto, que é entender a lei de Deus, as leis que regem os nossos destinos. Em qualquer contexto da vida que estejamos, seja na mais dura expiação, seja na fluência natural das provas. Muito bem, e o estudo sistemático da doutrina espírita nos proporciona o entendimento da magnitude de Deus e de suas leis. Entender o contexto da vida, né, na perspectiva do mundo e na perspectiva espiritual, para podermos, a partir desse entendimento, encontrar o propósito para a nossa vida. A busca do sentido existencial, portanto, ela está na razão direta desse entendimento. E, ainda com Joana de Ângeles, com suas contribuições, porém no livro SOS Família, nós vamos encontrar um trecho muito interessante, que ela diz o seguinte, que em tudo e toda parte predominam leis sutis e imperiosas que estabelecem o como, o quando e o onde devem ocorrer as determinações divinas. Rebelar-se contra elas é o mesmo que atrasar-se na dor, espontaneamente, contribuindo duplamente para a realização que conquistaria com um só esforço. Ora, precisamos fazer a leitura das circunstâncias que nos envolvem, entender a mensagem de Deus em cada circunstância que nos envolve e em cada testemunho que nos convida ao progresso, à evolução, à conquista dos valores espirituais. É sob essa orientação que vamos construir a felicidade que estamos relacionando ao nosso tema. E no livro Ser Consciente, Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo, traz uma contribuição que queremos compartilhar nesse momento que já estamos encaminhando o nosso estudo para o final. Diz aqui a autora espiritual que a felicidade é uma forma de viver e para que se torne permanente é necessário que seja adquirido o nível de consciência do espírito. E isto começa quando se descobre e se atenta para o que realmente se deseja da vida, além dos níveis imediatos do gozo e do prazer. Vou repetir aqui. E isto começa quando se descobre e se atenta para o que realmente se deseja da vida, além dos níveis imediatos do gozo e do prazer, que é a tomada de consciência do espírito. Muito bem, para concluirmos o nosso estudo, nós queremos compartilhar de um trecho pequeno do livro Céu e Inferno, que está na segunda parte, no capítulo 1, em que Kardec faz alusão ao espírita. Diz aqui o codificador que o espírita sério não se limita a crer porque compreende, e compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente a seus olhos. Uma realidade que ele toca e vê, por assim dizer, a cada passo, e de modo que a dúvida não pode empolgá-lo ou ter guarida em sua alma.
Então, com isso, nós encerramos o nosso estudo, desejando a todos uma boa reflexão sobre os aspectos que aqui declinamos em nossas considerações acerca do tema A Busca do Sentido Existencial. E com isso, então, encerramos o nosso estudo, desejando que todos sejam alcançados pelas bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso modelo e guia.